E quando vocês começaram a pensar, romper essas barreiras, já tinham rompido as barreiras do mercado físico, estavam se debruçando sobre esses desafios, e aí vem o mercado digital e começa, no final da década de 2010, a ganhar volume, a ganhar importância. Como é que foram as discussões e as pautas que fizeram com que vocês definissem que era chegado, no final da década de 2010 para 2020, tomar a decisão de efetivamente entrar num mercado que ainda no Nordeste, como consumidor, muito forte, mas como fornecimento de produtos e serviços ainda é muito fraco. Uma empresa dessa envergadura da Carajás, quais foram os principais desafios que vocês entenderam que naquele momento seriam colocados à mesa para poder desenvolver essa operação para o mercado digital? Kleber, a gente acredita que a gente participa de algumas feiras também, em outros mercados também. Nada melhor do que você ver o que está acontecendo no mundo. Então, tem algumas feiras que a gente participa, como a NRF, que é uma das grandes feiras de varejo que acontece nos Estados Unidos. O Vetex Day, que vocês também participaram. Também. Mas um pouco antes disso, a gente já sentia, a gente fala o que pode impactar o nosso negócio nos próximos anos. Né? A gente chama de insurgência. O que tiraram as grandes empresas, como Kodak, algumas empresas que não conseguiam ver o seu negócio daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos. Eu acho que foi um pouco disso. A gente conseguiu, a gente usa um termo que a gente foi um bom camaleão. Se a gente ficasse só no ramo da madeira, quem sabe a gente não existiria mais. Se a gente ficasse só em Alagoas, quem sabe a gente não existiria mais. Então, se a gente não nos provocasse, a gente não estaria mais aqui. Então, acho que esse foi um dos grandes desafios que a gente teve em 2010, quando a gente disse, não, vamos colocar o nosso e-commerce. E para falar bem francamente, sem muita, vamos dizer, metodologia, sem muita técnica, até porque a gente via o mercado ainda, no nosso segmento de material de construção, ainda um pouco incipiente, né? Porque a gente entende que mesmo que a gente tenha vamos dizer, uma grande operação física, mas como é que é para transportar para o Sudeste, né? E a operação do e-commerce não é uma operação fácil, né? Você precisa conhecer, né? Tem um grande amigo meu que ele disse que a empresa dentro do digital é uma empresa dentro de um deserto, né? E aí você sempre me fala, diz, Alexandre, precisamos fazer com que isso se potencialize. Aí é mídia, são as ações de marketing. Então, efetivamente, Kleber, a gente teve esse pontapé em 2010. Né? Vocês, como autores, tiveram um papel preponderante no que tange a questão de metodologia, de entender aquilo que lá nós fazíamos muito bem, que era atender o cliente no balcão, fazer um bom desenho de loja, fazer um bom trabalho de mix. E como fazer isso no digital? Como fazer essa experiência do cliente? Como é essa jornada? Então, acho que vocês tiveram um papel muito importante. E também, Kleber, teve também um acelerador, que foi a pandemia. A gente teve aquela grande guerra sanitária, né? A gente se viu, digamos, a mercê de algo que... Com lojas fechadas. Com lojas fechadas, e a gente precisava encontrar uma maneira. Óbvio que seria muito mais confortável para a gente só muda ou na dor ou no amor, né? Ali realmente foi na dor, né? Mas que nos trouxe muitos aprendizados, né? Eu acho que quando a gente fala da venda online, né? Não é só a venda do e-commerce. A gente tem vários tipos de venda, você é um especialista nisso. Vendas não presenciais. As vendas não presenciais. Aquela venda que o cliente não está ali, mas ele está falando por telefone, ele está falando pelo WhatsApp, você está automatizando certas coisas que podem facilitar a própria condução da venda, né? Como a gente alavancar isso. Então, acho que você fez um papel muito importante nisso e principalmente entender o que não fazer. Quais são os erros que a gente poderia ter cometido e não ter cometido também, isso é importante falar.